Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Queridos, quero agradecer as orações dos irmãos. Nós estivemos em São Paulo essa semana, fomos lá visitar parte da nossa família e estivemos com eles ali 2 dias e meio. Foi um tempo muito proveitoso de edificação e um tempo de também muito aprendizado. Acompanhei a situação deles lá espiritualmente. Eles estão numa fase de treinamento para um projeto maior de Deus para a vida deles, e eles estão congregando ali numa igreja muito abençoada. A missão evangelística Vinde, Amados Meus, que é conhecido como Mevan. E tivemos ali, fomos muito bem recebidos, uma participação muito especial. Glória a Deus por aquilo que Deus está fazendo. E agradeço aos irmãos, pelas orações que nós fomos e voltamos debaixo da bênção e proteção de Deus. Queridos, abra sua Bíblia, livro de Romanos. Quero ler com os irmãos capítulo 12, dos versos 3 ao 9. Vou ler costumeiramente na NVI, como eu faço na maioria das vezes. Romanos capítulo de número 12. Verso 3 em diante, diz assim: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém. Obrigado, meus irmãos. Então, aqui nesse texto, Paulo fala da vida cristã como sendo um corpo. E esse corpo tem muitas funções e ele é cheio de dons. É isso que Paulo ele está tratando aqui no capítulo de número 12. Aí a gente começa a fazer uma avaliação, porque desde a nossa conversão, nossa vida cristã entra num ritmo de amadurecimento, que acompanha um processo de crescimento. Percebe? Você avalia o tempo que você abraçou a fé, que você entregou a sua vida a Jesus, e você começa a fazer uma leitura da sua vida, o que vem acontecendo. Suas experiências, os seus resultados no que diz respeito a sua vida cotidiana, seus relacionamentos, seus temperamentos, enfim, o modo como você lida com as suas emoções. Então a lei do amadurecimento, ela faz parte da nossa vida humana e igualmente da nossa vida cristã. Se você perceber, por exemplo, Lucas capítulo de número 2, verso 52, fala que o próprio Senhor Jesus, ele se submeteu à lei do crescimento. E Lucas 2,52 diz: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então Jesus aprendeu o que significa amar, a pertencer a uma família, a relacionar-se com pessoas, as autoridades, relacionar com os pobres, com os doentes, com as crianças, com a multidão em geral. Ele aprendeu a enfrentar todos os tipos de problema e necessidade. Entende, irmãos? Isso faz parte do crescimento.
Se você avaliar a sua vida e dizer, eu estou cheio de problema, gente, isso faz parte do crescimento. Porque é dentro de problemas, de luta, de contexto, é que você cresce, é que você aprende, é que você amadurece. Então, não diga assim, eu gostaria que a minha cruz não fosse a mais pesada do que todas as outras pessoas. Eu queria que a minha cruz fosse desse tamanhozinho, para me carregar ela só pendurada aqui num colar, e não essa cruz pesada que me faz dobrar. Então, tudo isso tem resultados diferenciados na vida das pessoas. Então, Jesus cresceu no conhecimento e no exercício da sua missão, até ele estar pronto para assumir a sua posição final de Filho de Deus, o Cristo, o Messias, a quem foi entregue toda a autoridade no céu e na terra. Percebe? Foi um processo na vida dele. Ele veio aqui nessa terra e essas coisas foram acontecendo gradativamente e dentro do tempo de Deus e do seu próprio crescimento. Então a Bíblia ensina, irmãos, que Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele a autoridade suprema, o líder e o salvador do corpo, que é a igreja, da qual ele tem a preeminência e ele tem a vida. Jesus cresceu no conhecimento, no exercício, para até entender isso. Então isso significa que ele governa, que ele ensina, que ele sustenta a igreja, que funciona como seu corpo. Então o corpo é a igreja, ou a igreja é o corpo de Cristo, e necessita de conexão com a cabeça. Cristo é a cabeça desse corpo, e para que isso aconteça, essa conexão, essa ligação aconteça, vai gerar resultado, que vai trazer vida, vai trazer propósito. Assim como os membros dependem do cérebro para funcionar. Percebe? Quando você vê uma pessoa que tem problemas com mobilidade, o cérebro dele não está funcionando, não está emitindo comando para que esses membros eles funcionem regularmente. Então, qual é o sentido de Cristo ser a cabeça desse corpo? Quando a gente diz isso, nós estamos falando de uma autoridade que a gente diz suprema. Cristo possui toda a autoridade para governar a igreja. Ele é o centro, o guia, toda a direção vem dele. Entende isso? Toda a direção vem dele. Assim como o nosso corpo depende da cabeça para receber comando e vida, a igreja depende de Cristo para a verdadeira vida espiritual e funcionamento. Se nós não tivermos essa conexão com Cristo, com o cabeça, numa posição de comando, independência, então você vai entender uma coisa interessante, que ou a gente vai ficar só no contexto de frequentar uma igreja e ter uma religião. Então, quando nós estamos falando de vida cristã, nós estamos falando dessa relação, dessa proximidade, dessa dependência. Assim como o nosso corpo depende da cabeça saudável, um comando saudável, então a nossa relação com Cristo vai gerar isso também em nós. Cristo amou a igreja a ponto de entregar a sua vida por ela, purificando, salvando, e isso demonstra o seu cuidado. E aqui está também o poder de liderança que Cristo tem sobre a vida da igreja. A igreja como corpo deve estar unida, alinhada com a sua cabeça, seguindo seus ensinamentos, vivendo em amor, cumprindo os propósitos que ele estabelece. Então, o que todo crente precisa saber? O que você precisa ter entendimento quando você fala assim: eu sou um cristão, eu frequento uma igreja, eu faço parte de uma comunidade de fé, eu estou dentro de uma família de fé. O que você precisa entender é que Jesus Cristo, ele é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja.
Ele é o único Salvador, entende isso? Ele é o Senhor, e todos os homens são seus servos, e por isso devem cooperar para estabelecer aquilo que Cristo veio fazer na terra. O quê? Implantar o reino de Deus. Você só vai entender a vida cristã quando você entender que você também tem essa mente de Cristo e estabelece também o reino de Deus na terra. Primeiro você estabelece na sua vida, você estabelece na vida da sua família, depois você começa a estabelecer na vida de outras pessoas, você vai levando esse projeto adiante. Então a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi fundada por Ele. Ele é o Senhor da igreja. E a visão da igreja, ela é descrita, por exemplo, lá em Efésios capítulo 1, versos 22 e 23, Paulo descreve a visão da igreja. Quando diz assim, que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele, de Cristo, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. O verso 23 ele ainda diz: a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Quando você vê Paulo explicando isso aos Efésios, ele está falando que Cristo é tudo na igreja. Ele é a estrela que brilha, Ele é o nome que se projeta. Ele não está falando de homem, Ele não está falando de pessoas. Então, aqui ele está mostrando que Jesus é o cabeça e todos os homens salvos por eles são membros de seu corpo. Então aprenda uma coisa: a igreja, ela é criação de Deus. Percebe? Ela não é obra de homem, pessoas, um grupo de pessoas inteligentes e espirituais, dotados de capacidades, reunidas para falar: vamos fazer uma igreja, chamar o povo, a gente vai pregar uma mensagem, a gente vai ensinar umas coisas, e esse povo vai dar oferta, vai sustentar a gente, e a gente vai criar uma imagem, e essas pessoas vão ficar ligadas na gente. Percebe? Não existe isso, irmãos. Se há algum líder espiritual pelo mundo afora que na ideia de igreja ensina isso, essa pessoa está fora da Bíblia, está fora da palavra, está fora do propósito. Lá em Atos capítulo de número 20, verso 28, Lucas escreve assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com seu próprio sangue. Entende a estrutura que está por trás da igreja? O que envolve a igreja? Ele comprou uma igreja com seu próprio sangue, ou seja, um sangue puro, onde não havia pecado. 1 Coríntios capítulo de número 3, verso de número 9, Paulo ainda fala assim: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus. Então ele está falando agora dos crentes dentro dessa igreja. O que é que nós somos? O que é que nós fazemos? Olha ainda aqui 1 Coríntios 3, agora o verso de número 10. Aí ele fala assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sabe aquele construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Então você constrói a sua vida cristã num alicerce que é Cristo. E você vem para a igreja e é você agora que vai dar esse ritmo de construir a sua vida cristã fundamentada na rocha que é Cristo. Aqui em 1 Coríntios, ainda no capítulo de número 15, agora verso de número 9, Paulo, ele fala o seguinte: pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então,
e Paulo aqui está dando uma outra conotação, porque quando ele fala perseguir a igreja de Deus, aí você pensa que ele não conseguiu prender todas as pessoas, destruir todas as pessoas, estar em todos os lugares, mas em os lugares que ele chegava, ele perseguia algumas congregações ou algumas pessoas, ele prendia. Toda vez que você for perseguido por causa da sua fé, entenda, cadê o texto aqui? Entenda, você está sendo perseguido por ser a igreja de Deus. Entende a profundidade disso? Então a igreja de Deus, ela é esse grupo de pessoas, coletivamente. Percebe? Nós somos o corpo de Cristo, coletivamente. Se você estiver separado da igreja, você não é corpo, você é um desigrejado. Porque o corpo de Cristo, ele se manifesta na comunhão. E a comunhão, você já viu o pastor Carlos lendo aqui hoje de manhã, é no partir do pão, é no tomar a ceia. Você participa do corpo, você renova os seus votos de fé. Então, irmãos, você precisa entender isso, que quando nós falamos da igreja, lá em Mateus capítulo 16, verso 18, Jesus diz uma coisa muito interessante, quando ele fala assim: e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não poderão vencê-la. Percebe o que Jesus está falando aqui? Eu edificarei a minha igreja. A igreja é de Jesus, entende isso, irmãos? Não é do pastor Israel, não é do pastor Clarimundo, não é de Silas Malafaia, não é de Edir Macedo, não é do Papa. Percebe? Não é a Dejaiara, não é a Batista, não é a Presbiteriana, não é o Mevan. É o corpo de Cristo em toda a terra, em todo lugar. Aqueles que foram salvos, aqueles que permanecem unidos neles, que comungam do pão, que é o corpo de Cristo. Percebe? Não está ligado à titulação, irmãos. Não está ligado à titulação. Então a gente precisa entender essas verdades. Aqui está a diferença entre a vida cristã e a religião, entre um servo fiel a Deus e um frequentador de igreja. A visão da igreja é uma direção estratégica dada por Deus, que define o propósito, os valores e o futuro de uma comunidade, que une os membros em torno dos objetivos. Por isso é que vida cristã é mais que frequentar a igreja e ter uma religião. Entende? É mais do que isso. Toda igreja, irmãos, está dentro de princípios e tem propósitos claros, definidos pela Bíblia, pela revelação de Deus. Nós aqui da Dejaiara definimos nossos princípios. Aqui nós definimos os nossos princípios. Coloca aí para mim, por favor. Aqui nós definimos nossos princípios. Então, quando nós falamos definir nossos princípios, você precisa ter uma ideia. Nós temos uma missão. Nós, a igreja, nós temos uma missão. Qual que é a missão? Pregar o evangelho, tornando Cristo conhecido do maior número de pessoas em todos os lugares. Percebe? Aquilo que aconteceu com você, aquilo que veio sobre a sua vida, você só compartilha. Por exemplo, muitas pessoas falam assim: eu sou crente, mas eu não quero pregar, cantar, subir no púlpito, microfone. Beleza, você não foi chamado para isso. Ninguém foi chamado para isso, irmãos. Eu não fui chamado para isso. Eu dentro da igreja, a minha missão não é essa. A minha missão é pregar o evangelho, tornando Cristo conhecido. Como é que você faz isso? É você sendo testemunha, entende? Testemunhar é você dizer de algo que aconteceu com você. Aconteceu alguma coisa com você quando você recebeu Cristo na sua vida?
Alguma coisa mudou, alguma coisa melhorou, alguma coisa se tornou diferente. Existe um marco na sua vida antes de Cristo e depois de Cristo. Essa é a sua missão. Essa é a sua missão. Fale disso. Não precisa de você dizer: eu quero púlpito, eu quero pregar, eu quero título. Não precisa disso. Só fale daquilo que Cristo fez na sua vida. O Evangelho te trouxe certeza de salvação, certeza de perdão de pecados. Aleluias. Essa é a missão da igreja. Agora, nós também temos uma visão. Além de ter a missão, nós temos uma visão. Qual que é a nossa visão? Todos nós aqui, ou a liderança, ou aqueles que aqui estão. A nossa visão é uma igreja composta de famílias e amigos que tratam as suas mazelas. Todas as vezes que você vem para a igreja, você vem para um ambiente de cura. Você vem para um ambiente de relacionamento. Você vem para um ambiente de convivência, de crescimento. Entende, irmãos? É por isso que às vezes eu digo para as pessoas: irmão, nunca use o argumento de falar assim: pastor, eu não fui na igreja porque eu estava doente. Por se você estiver doente, aí é que você tem que vir e já vem gerando uma expectativa dizendo: eu estou doente, eu vou lá, mas eu vou sair curado, eu vou receber saúde ali, eu vou sair com uma nova motivação para a minha vida. Queridos, nós geramos essa demanda. Você vê que todas as pessoas que Jesus curou, ele dizia: seja feito conforme a tua fé te salvou. Nunca vi tamanha fé. Percebe? Havia nas pessoas uma expectativa. Então nós como igreja, e eu como pastor de uma comunidade local, a minha visão é que toda vez que você vier ao templo, tem algo novo para você, tem maná novo, tem pão do céu, tem palavra, tem um momento de revelação das verdades, tem um momento de uma palavra de cura, tem um louvor, tem adoração. Percebe? Esse é o ambiente que nós construímos como igreja. Agora, você também é responsável por esse ambiente. Por isso que você, individualmente, na sua casa, onde você está, você vive nesse espírito. Percebe? Você não tem uma roupa espiritual para viver dentro da sua casa, toda relaxada, toda sem critério, para dizer: agora eu vou para a igreja, então agora eu vou vestir uma roupa que me mostre que eu sou santo, que eu sou uma pessoa honrada e de respeito. Não, a gente é assim em todo lugar. Na nossa casa nós somos assim. Então quando a gente vem para a igreja, essa é a visão. Famílias e amigos. Não adianta, irmãos, você procurar a igreja e dizer assim: ah, a igreja ali é fria, a igreja é desunida, a igreja é maledicente, a igreja é fofoqueira. Irmãos, a igreja é composta de famílias. Se a sua família é fofoqueira, na igreja ela vai ser fofoqueira. Se a sua família é maledicente, na igreja ela vai ser maledicente. Se a sua família é desunida, na igreja ela vai ser desunida. Se a sua família é fria e indiferente, na igreja ela vai ser assim. Entende? Não adianta nós chegar aqui e colocar: a culpa é do pastor, a culpa é do pastor Gessé, é da pastora Iracema. Percebe? Não adianta dizer isso, irmãos. Você pode estar no pior ambiente, mas se você estiver ligado com Cristo, estiver ligado no cabeça, você pode estar em qualquer ambiente que você vai ser um diferenciado. É por isso que quando você olha para José do Egito, ele estava entre os irmãos, ele era um diferenciado. Ele jogaram ele dentro da cisterna, ele não perdeu a sua compostura. Levaram ele para a escravidão, ele foi o melhor escravo. Acusaram ele na escravidão, levou ele para a prisão, ele foi o melhor preso. Entende? Não é as circunstâncias que vai trabalhar a nossa vida para a gente dizer: eu sou mais espiritual, agora eu sou mais fiel, agora eu sou mais crente. Não, é a sua comunhão com Deus, com a cabeça que é Cristo, é que vai gerar isso. Então, nós temos uma missão, nós temos uma visão e nós temos um propósito. Então,
qual que é o propósito nosso como igreja? Viver uma vida de adoração. Adoração, irmãos, é muito mais do que cantar. Porque a gente pensa que adoração é simplesmente louvor. Ah, eu estou louvando, eu estou adorando. Não. Você pode estar louvando, mas o seu coração não está alinhado nem com aquilo que você está cantando. Percebe? Você só está louvando. Seu coração pode estar desalinhado com a letra, com a emoção, com o sentimento, com o quebrantamento, com a santidade. Porque você está cantando, todo louvor é para Deus. Eu não sei se os irmãos já perceberam que aqui na igreja nós temos um princípio daquilo que a gente canta. Porque a visão que nós temos como igreja, quando a gente adora, a adoração é só quando exalta o nome de Deus. Agora, existem outras músicas que a gente gosta, mas ela não é uma adoração. Percebe? Quando você canta, a minha vitória vai ter sabor de mel, você está adorando a quem? Você está adorando a quem? Quem te viu na prova, entendeu? Percebe? Aí você está fazendo como uma retaliação. Existem músicas que a letra não é adoração. Toda adoração, ela exalta o nome de Deus, ela glorifica os feitos dele, de Jesus, do Espírito Santo, aquilo que ele faz na vida das pessoas, a libertação. Então é isso que são as verdades. Então, viver uma vida de adoração, ganhar pessoas para Jesus Cristo, entende? Falar com seu testemunho aquilo que ele fez, você trazer as pessoas para conhecer essa verdade. Servir uns aos outros, irmãos. Entende isso? Servir uns aos outros. Quando fala do crescimento de Jesus, a Bíblia diz que Jesus crescia diante de Deus, em graça diante de Deus e dos homens. Nós precisamos cair na graça de Deus e dos homens. Porque imagine eu aqui como pastor e falando assim, não estou nem aí para vocês, eu que tiver que falar, eu vou falar do jeito que eu achar que entende, e começar a bater e a judiar das pessoas. Percebe? O meu ministério, ele foi construído por causa das pessoas. Só existe pastor porque existem ovelhas. Entende? É uma relação. Então essa ideia de servir uns aos outros, isso é o reino de Deus. Isso é a igreja. Então a gente estabelece isso como propósito. Servir uns aos outros, construir ministérios produtivos. Por exemplo, quando eu li aqui nesse texto, ele fala de dons. Por exemplo, Romanos 12, verso 6. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da fé. Se seu dom é servir, sirva. Ora, o que é o dom de servir, irmãos? O que é o dom de servir? Você encontrar utilidade para ajudar pessoas naquilo que você foi ajudado. Então, se você ora por alguém, se você intercede por alguém, se você aconselha alguém, se você visita alguém, percebe? Se você age em qualquer maneira para ajudar as pessoas, você está dentro disso. Entende? Porque é Deus que vai te dar essa mente fértil, essa capacidade. É na sua comunhão e dependência com Cristo que isso vai se tornar forte, vital, necessário. Então Paulo está mostrando, se seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Percebe? Às vezes tem pais que não tem dom nem para ensinar filho, não tem paciência, sabe? Fala duro, fala bruto, fala palavras de humilhação. Você é burro, você não vai dar gente na vida. Percebe? Isso não é ensinar. Então a gente precisa entender que é um dom que vai gerar as virtudes ao longo do tempo na vida das pessoas. Ele está falando aqui, se é dar ânimo, que assim se faça. Irmão, você pode animar alguém? Você tem alguma coisa boa para animar alguém? Para dizer alguma coisa boa para alguém, para fazer algum bem para a pessoa? Dá um ânimo, percebe? Só que são dons que Deus permite. Por isso que você vê que tem pessoas que são mais dadas, mais relacionais, de boa convivência,
de construir e gerar os melhores resultados. Se é contribuir, que contribua generosamente. Não fique dando seu dízimo, reclamando, percebe? De conta que você tem para pagar, de dificuldade que você tem, ou vou deixar de fazer, ou quando fizer, só faz com o coração fechado. A Bíblia está falando dessa generosidade, esse coração aberto. Se simplesmente você está cumprindo aquilo que a Bíblia ensina, e o resto é com Deus. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Então isso são verdades, irmãos, que nós temos aqui, entendeu? Construir ministérios produtivos, manter uma vida de comunhão saudável. Você não pode pensar, eu estou numa igreja, mas eu detesto a cara daquele irmão, aquela irmãzinha lá, nem pensar. Sentar no mesmo banco, nunca. Participar da mesma equipe, jamais, entendeu? Participar de grupo de oração, percebe? Também não vai participar do mesmo céu. Entende? Também não vai participar do mesmo céu. Se você tem essa diferença, eu não estou dizendo que a gente não tenha problemas, mas a gente precisa saber lidar com os problemas, saber liberar o perdão, saber receber o perdão, e não ter sentimentos negativos no meio da igreja. Quem insiste em manter esses sentimentos, eu insisto em dizer que você é um frequentador de igreja. Percebe? Porque ser cristão, vida cristã, ela vai gerar em nós esses novos sentimentos. Então, irmãos, a igreja ela atua como um guia para evitar o caos e focar o trabalho desenvolvido pelos crentes na pregação, no ensino, no discipulado. Percebe? Mas não é só isso. É relacionamento, é boa convivência, é estilo de vida saudável, é viver bem sua cidadania, é desenvolver bem seus papéis sociais de pai, de mãe, de filho, de irmão, de sogro, de sogra, de genro, de nora, de cunhado, de padrasto, de afilhado. Percebe? Todos esses papéis que nós temos. Por isso que você, quando olha para a sua parentela, você também não pode ter esses sentimentos negativos. Porque o que Cristo fez vai levar você a entender aquele que te persegue, que te calunia, aquele que te ofende, aquele que te maldiz, aquele que te rejeita. Apesar de tudo isso, a gente não saber o que lidar nessas questões, a gente pode aprender com Jesus, quando estava pregado na cruz, e aquele povo zombando dele, humilhando ele, depois de bater e condená-lo à morte, ele fala: Senhor, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Então, muitas das vezes, você também tem que ter essa oração, porque as pessoas que te perseguem por causa da sua fé, eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem o que estão falando. Então, qual é o objetivo de tudo isso, irmãos? Qual é o objetivo de tudo isso? É alcançar a transformação de vidas e a expansão do Evangelho, para que o reino de Deus seja conhecido de todos. Quando a gente fala de tornar o reino conhecido, nós estamos falando positivamente, porque talvez o maior problema que a igreja de Jesus enfrenta nos últimos dias são a conduta de pessoas que pregam o que não vivem e não vivem o que prega. Entende? Isso é o maior desgaste do evangelho hoje. Pessoas que são boas só de retórica, só de aparência, mas não são de prática. Então, a gente entendendo isso, muitas coisas passam a mudar. A missão da igreja é conhecer e amar a Cristo de forma tão intensa, que represente Ele e os seus valores de forma precisa ao mundo. Sirva as necessidades mais profundas das pessoas, da forma como o próprio Senhor Jesus atenderia. Então, a gente precisa ter essa consciência. O Senhor Jesus é o sol em torno do qual gira toda a missão da igreja. A adoração pública, irmãos, é o encontro do Redentor ressuscitado com o seu povo. O evangelismo é chamar o povo, os homens ao Salvador.
É isso que é a ideia do evangelismo. A pregação da lei de Deus é proclamar o seu senhorio. O cuidado cristão é alimentar os seus cordeiros, disciplinar o seu rebanho, ministrar as necessidades dos homens, é continuar a obra do grande Senhor Jesus. Então a missão da igreja é apresentar Jesus ao mundo, enquanto ele apresenta ao mesmo mundo a sua obra de resgate através da igreja. Então você apresenta Jesus e ele vai te usar, ele vai manifestar os sinais, ele vai operar na vida das pessoas. Então, irmãos, o que nós precisamos ser? O que nós precisamos ser? Nós precisamos ser uma igreja centrada em Cristo. Ok, pode tirar o propósito que eu vou pegar uma outra sequência aqui agora. Obrigado. O que nós precisamos ser? Nós precisamos ser uma igreja centrada em Cristo, comprometida com Ele, com Sua palavra, que o ama e serve com intensidade e integridade. Nós precisamos ser uma igreja unida, que louva e adora a Deus, disposta a cumprir a missão e os propósitos que Jesus nos deu. Nós precisamos ser uma igreja guiada pelo Espírito Santo, dependente dele, onde o seu poder é sentido e visto de forma real, autêntica, poderosa. Nós precisamos ser uma igreja que ama com sinceridade as pessoas, livres de preconceitos, onde recebe e aceita cada pessoa como ela é, como ela está. E é claro que toda mudança e transformação não depende de homens, de pessoas. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos ser uma igreja cheia de pessoas em constante crescimento espiritual e relacional. Percebe? As pessoas vêm buscar na igreja cura espiritual, sentido espiritual para suas vidas. Mas as pessoas vêm buscar na igreja também relacionamentos, convivências, amizades. É por isso que você fala assim: a igreja do David Yong-Soo lá na Coreia é uma igreja de quase 1 milhão de pessoas. Como é que essas pessoas são vistas? Não, eles participam num templo de 10 mil pessoas. Como é que alguém chegaria num templo de 10 mil pessoas, um estranho chegaria ali e fala assim: eu me ajusto aqui? Então, se uma pessoa, numa igreja de 10 mil pessoas, ele conhecer 5 pessoas, tiver 5 amizades, ele vai ficar ali por causa dessas amizades. Relacionamentos, convivência, laços, afinidades. Então, isso também faz parte da igreja. Precisamos ser uma igreja que reconhece o valor de cada pessoa e que extrai o melhor delas, ajudando-as a crescer em Cristo e nas diversas áreas da sua vida. Mas você só faz isso se você se interessar por alguém, se você enxergar as pessoas na sua necessidade, no seu íntimo, no seu problema, nas suas crises. Então você tem que tirar os olhos de si ou do seu umbigo, olhando só para si. Então, quando a gente faz isso, nós temos possibilidade de alcançar isso. Quando eu digo extrair o melhor das pessoas, pensa nos relacionamentos. Por exemplo, quando a gente vai construir um casamento, primeira coisa que você precisa ter é a pessoa certa. Depois que você casa, para o casamento der certo, você tem que ser a pessoa certa. Quando a gente está com as pessoas, irmãos, nós podemos despertar o melhor ou o pior delas. Entende isso, irmãos? Nós podemos despertar o melhor ou o pior delas. Quando eu digo que na igreja nós precisamos extrair o melhor das pessoas, ou reconhecer o valor de cada pessoa, é justamente isso. É essa atenção que nós, como igreja, num conjunto de uma família de fé, precisamos ter e exercer. Nós precisamos ser uma igreja que reconhece o valor da família e deseja formar lares estruturados para influenciar novas gerações.
Nós precisamos ser uma igreja que apoia crianças, adolescentes, jovens, que reconhece o valor das novas gerações, investindo tempo para entender o papel que elas têm na vida dinâmica e no sucesso diário da igreja. Percebe? Uma civilização, irmãos, que ela castra e gera infertilidade no seu meio, ela tende a definhar, porque ela vai construir só uma sociedade de idosos. A igreja precisa ter vida, as crianças, isso faz parte, né? Então nós precisamos apoiar isso, valorizar isso. Por isso que a gente aqui, como a Dejaiara, nós temos aqui em todas as nossas reuniões uma classe separada para as crianças, uma mensagem no nível delas. Nos outros dias de culto, fora a ceia, nós temos um culto em paralelo com os adolescentes. Nós temos reuniões com jovens. Entende, irmãos? Há um processo acontecendo de crescimento e de aprendizado desde cedo. É isso que a igreja faz, instruindo as pessoas para ela obter o seu crescimento. Nós precisamos ser uma igreja relevante, sensível a mudanças, contextualizadas, sem perder as nuances bíblicas. Percebe? Há muitas coisas que a gente pode fazer e que não muda nada, e que não afeta em nada aquilo que a gente crê, aquilo que é a igreja. E a gente precisa estar atento a isso, a essas mudanças, a esses ajustes, para um melhor desempenho. Nós precisamos ser uma igreja que entende o valor da tecnologia, os meios de comunicação, e os usam como meio de propagação do evangelho. É por isso que a gente faz investimentos aqui, faz investimento em computadores, em tecnologias, em mesa de som, em iluminação, entende? Porque é um contexto que é um conjunto de coisas. Então a gente precisa valorizar isso para o bem nosso e também na questão do crescimento e na propagação desse evangelho. Nós precisamos ser uma igreja viva, cheia de vida e entusiasmo, onde cada um pode expressar de forma autêntica o seu amor e a sua fidelidade a Deus, onde todo mundo entende uns aos outros, compreende uns aos outros, tolera uns aos outros, suporta uns aos outros, ama uns aos outros, ajuda uns aos outros, carrega as cargas uns dos outros. Entende, irmãos? Então, eu quero caminhar para a conclusão dizendo algumas coisas que ainda julgo importante. A vida cristã, ela deve ser entendida como um projeto existencial. Quando eu digo um projeto existencial, em todo lugar que você estiver, a vida cristã te acompanha. A vida cristã não é só dentro de igreja, entende? Quando eu falo de um projeto existencial, aonde você for, você será um servo de Cristo, para o bem ou para o mal. Porque se você não honrar esse nome de cristão, você vai enxovalhar o nome de Cristo, ou macular a fé que alguém poderia construir em Cristo. Então, o projeto existencial é você entender que a vida cristã, ela não começa dentro da igreja, ela começa dentro de você, entende? Ela começa dentro da sua casa. A igreja, na verdade, é o ambiente onde nós expressamos a nossa fé, as nossas convicções, onde nós nos reunimos para essa comunhão e compartilhar as experiências, as vivências, trazer os melhores resultados para nós. Então, quando você vem para a igreja, você vem com essa visão, você vem com esse propósito. Não é a minha religião e eu tenho que ir lá cumprir, bater o ponto, porque se não o pastor não vai me ver, não vai me enxergar, ou vai me cobrar. Percebe? Você tem que tomar cuidado,
Porque às vezes, se você for fazer um teste, eu vou ficar um tempo sem vir na igreja, e se o pastor não perceber, o diabo vai jogar seta no seu coração. Ah, não sou amado, ninguém me entende, ninguém me viu, ninguém me considera. A igreja não é isso. Quem precisa ver você todo dia está aqui, que é o Senhor. É o Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo só vai te enxergar aqui na igreja se ele estiver te enxergando lá na sua casa. Porque se ele é consolador, ele é confortador, ele guia, ele instrui, ele ensina, ele faz lembrar. Ele não faz lembrar dentro da igreja, é em qualquer lugar que você estiver, na sua casa, no seu trabalho, é no trânsito, é no lazer, é no relacionamento, é no ambiente hostil, é no confronto, é na perseguição, é na briga, é na ira, é no temperamento. É onde o Espírito Santo vai manifestar. Colocar os freios necessários, colocar os limites necessários. E onde você vai colocar a sua vida em ordem, porque Ele está falando com você e você tem sintonia com a voz dEle. Entende? Então isso, irmãos, é muito importante. Nesse projeto existencial, o que tem de interessante nele? Quando eu falo de um projeto existencial, que a vida cristã é um projeto existencial, ele é um projeto existencial onde o crente, em todo o tempo, ele busca ser igual a Jesus. Por isso que ele é um projeto existencial. Você existe por causa de Cristo. A sua vida espiritual existe por causa de Cristo. Você é o que é por causa de Cristo. Você tem o que tem por causa de Cristo. Você sabe o que sabe por causa de Cristo. Você pode o que pode por causa de Cristo. Aleluia. Percebe? 1 João capítulo de número 15, verso de número 5. É isso que Jesus fala claramente na sua palavra. Quando ele diz que sem mim você não pode fazer nada. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito frutos. Aí a gente pensa assim: vai dar muito fruto? Ele vai ser um crente de rocha? Ele vai ser uma pessoa produtiva na igreja? Ele vai pregar, vai cantar, vai tirar foto, vai filmar, ele vai liderar? Não, ele não está dizendo isso não, ele está falando de dar muito fruto. Em todas as áreas. Os frutos não é só fruto eclesiástico dentro da igreja, entende, irmãos? As atividades que a gente desenvolve aqui, ela é para nós, para a nossa comunidade. Não tem nada a ver com a Batista, com a Presbiteriana, com a Universal. Eles têm o grupo deles que faz isso porque é para eles, cada um faz para si. Agora, quando ele está falando de dar muito fruto, então ele vai estar falando do seu testemunho, da sua compartilhação dessas verdades. Aonde você entra, você é notado como um servo de Deus. Percebe? Você é uma pessoa amorosa, uma pessoa, não importa que ambiente, você demonstra o seu amor. Você é uma pessoa cuidadosa, você é uma pessoa que serve, você é uma pessoa generosa. Entende essas verdades? Então ele está aqui, deixa o texto aqui para mim, por favor. Então ele está dizendo isso. Eu permanecer nele, esse vai dar muito fruto. O que ele está falando aqui? O que Jesus está falando? Sem mim vocês não podem fazer nada. Então vamos pegar essa frase aqui ao oposto. Se sem mim vocês não podem fazer nada, diz Jesus, comigo vocês podem fazer tudo. Amém, irmãos? Sem Ele nós não podemos fazer nada, mas com Ele nós podemos fazer tudo. Aleluia! Glória a Deus por essas verdades. Então seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Essa é a verdade. Porque às vezes a gente faz o projeto de vida aqui no começo do ano, e aí as pessoas estão focadas só que vai receber, que vai ganhar, que vai conquistar, vou dar uma oferta para multiplicar ela. Tá, tudo bem. A gente crê que Deus também usa dessa maneira. Mas aqui ele está falando de que seguir Jesus é o projeto mais fascinante de vida. Então é a sequência, seguir é acompanhar os passos. É viver essa vida cristã em todo o tempo e em todo lugar.
Então nós começamos a vida cristã quando nos aproximamos de Cristo, nos primeiro contato com Ele, para receber perdão dos nossos pecados. Nós entendemos o que é o que buscamos, não pode ser obtido por outros meios, senão pela fé. Por isso que você abraça a fé em Cristo Jesus, por isso que você se entrega a Ele. Viver a vida cristã significa buscar uma relação pessoal, profunda com Deus, viver de acordo com seus valores. Você constrói isso. Por isso que quando a gente entrega um cartão de leitura bíblica anual, nós não estamos querendo forçar você a alguma coisa, é porque é na leitura da Bíblia que você constrói isso, o entendimento. Percebe? E a Bíblia, eu fico vendo hoje muitos líderes religiosos dizendo: nós precisamos reescrever a Bíblia, tem muita coisa que não condiz. Olha, a Bíblia, ela é um livro de revelação, e eu acho interessante o modo como ela é colocada, porque ela tem muita coisa negativa, tem muitos exemplos negativos, de adultério, de morte, de homicídio, de assassino, de traição, de inveja, tem muito tipo de problema. É justamente essa leitura que a gente faz. Tudo aquilo que é negativo você vai evitar, porque você já está vendo o final daquilo. Percebe? A Bíblia mostra os casos e define aonde todas essas pessoas chegaram, o que elas escolheram. Agora, quando ela está falando do lado positivo, das coisas boas, ela está mostrando, se você fizer, o que vai acontecer. Então, nós precisamos viver a vida cristã de modo significativo, buscar essa relação. A vida cristã, irmãos, ela é uma jornada espiritual, baseada na fé e no amor a Cristo. O amor que você tem por Ele é que vai te levar a esses resultados, a esse desempenho, a uma vida cristã eficiente. Então, é uma forma de viver de acordo com os ensinamentos e exemplos deixados por Jesus. A vida cristã é vivida pela fé no Deus que nos salvou, que nos capacita, que nos sela com o Espírito Santo, que prepara a nossa vida e tem um alvo final maior, que é nos levar para estar com Ele para sempre. Então, são contextos que vêm acontecendo na nossa vida. Então, volte para Romanos capítulo de número 12. Quando eu comecei a ler esse texto, eu li até o verso de número 8. Eu vou ler então agora a partir do verso 9 adiante. Só vou ler e não vou fazer comentário, mas só para os irmãos entenderem o que é a vida cristã. Vou ler do verso 9 até o verso 21. Ele diz assim: o amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apegue-se o que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte sobre vocês o zelo. Antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos que estão em necessidade e procurem ser hospitaleiros. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe-nos, não os amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não pague a ninguém mal com mal. Procure agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontará brasas vivas sobre a cabeça dele. E para fechar, verso 21, não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Aleluias. Isso é a vida cristã. É isso que Deus espera de nós.
É isso que todos nós podemos produzir para a glória de Deus. Amém? Coloque-se de pé, queridos. Nós vamos agora então para o momento da ceia. E antes eu vou orar, fechando essa ministração. Se você veio para cá nessa manhã e você fala assim: gente, eu ouvi algumas coisas que eu não compreendia e eu não fiz atentamente, e eu preciso acertar isso. Então, agora é a hora, vamos orar, limpar o coração, acertar a vida com Deus, colocar as coisas nos devidos lugares e zerar essa condição de erro na nossa vida e propor daqui para frente fazer o que é certo dentro daquilo que a palavra de Deus nos orienta. Amém, irmãos? Levante as suas mãos aos céus. Toda vez que você levantar as mãos aos céus em oração, você está dizendo: eu dependo do alto. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos com as nossas mãos levantadas, ó Deus, dizendo: dependemos do Senhor. Ó Deus, a tua palavra foi pregada, e aqui, Senhor, foi ensinado sobre a vida cristã. E eu quero orar ao Senhor, ó Deus, para que essas verdades espirituais alcance cada vida, cada um no seu problema, na sua dificuldade, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida financeira. Senhor, são tantas condições que podem afetar a vida das pessoas. Meu Deus, mas nos dá, Senhor, essa consciência dessa verdade espiritual, porque nós entramos na vida cristã pela fé, e é pela fé que vamos continuar crendo, é pela fé que vamos continuar alcançando os resultados, é pela fé que vamos continuar conquistando, obtendo os melhores resultados. Senhor, faz isso na nossa vida, trabalha, Senhor, em nosso coração. Meu Deus, se nesta manhã alguém, depois de ser ministrado, entende que tem falhas, limitações, fraquezas, erros, pecados, Senhor, perdoa, limpa, Senhor, trabalha nessas vidas, traz novos propósitos, uma nova visão, Deus, novas possibilidades, para que eles possam alcançar os melhores resultados. Senhor, eu quero orar, pedir que a mão do Senhor esteja sobre a tua igreja nesta hora, em nome de Jesus. Nós assim cremos, nós assim oramos, nós assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.